Recentemente, a Netflix adicionou um filme muito interessante e brasileiro em seu catálogo, O Shaolin do Sertão, um filme lançado no ano de 2016 e que eu não havia tido a oportunidade de assistir até então, e eu assisti e vim correndo trazer uma crítica pra você. No vídeo de hoje vamos falar sobre O Shaolin do Sertão. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o filme O Shaolin do Sertão. Eu vou tecer uma crítica e uma análise a partir de um tipo de atuação clássica, que é a estruturação que nós vemos naquele filme. Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, clica aqui, se inscreve, deixa o seu like e assine as notificações. Aqui no canal temos vídeos novos todos os dias para você aperfeiçoar o seu catado socó, fiote de lacraia! O Shaolin do Sertão conta a história de Aloysio Lee. Aloysio Lee é um personagem conhecido como Arlequino, um personagem bobo, que sente muita fome e, claro, cai nas trapalhadas de qualquer outra pessoa. E aí nós temos um personagem que simbologicamente, durante a história da humanidade, foi chamado de Dottore, que é aquela pessoa que leva o outro na conversa, mas no fundo, não tá dizendo nada, e que é vivido por ninguém mais, ninguém menos que Falcão. E é maravilhoso de ver como é tecida a relação desses personagens. É muito interessante ver como o personagem vivido por Edmilson Filho, o Aloysio, cai na conversa do Falcão e acaba sendo treinado por ele de uma forma muito atrapalhada. Mas é muito legal ver a ingenuidade do personagem e a fé na pala em tudo que está acontecendo. No elenco nós temos grandes estrelas como o Dedé, da Turma do Didi, e o Tirulipa, que faz um palhaço primoroso. Eu tirei o chapéu pro palhaço que ele faz nesse filme. É um filme que traz uma estrutura clássica de comédia dell'arte, onde nós vemos personagens típicos, personagens que nós vemos todos os dias no nosso cotidiano. Uma pessoa ingênua demais, um que leva o outro na conversa, outro personagem que é uma apaixonada, que quer se casar, se apaixonar de todas as formas possíveis, e claro, vários outros personagens que fazem parte do nosso cotidiano. A estrutura textual é muito rica, a forma com que a narrativa é composta, o roteiro é muito bem costurado, e claro, cada personagem utiliza muito bem as suas falas. Eu fiquei muito admirado. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, vou ter que rever o filme logo em seguida, porque eu não sabia se era bom como eu estava tendo as percepções. Porque quando eu assisti a primeira vez, eu percebia que cada texto era muito bem dito e existia um elemento que cada ator trazia para a cena que chama fé na pala, que é quando você acredita muito no que você está fazendo. E aí, uma estrutura clássica que a gente vê desde a comédia dell'arte, que são histórias tradicionais que nós vemos todos os dias de pessoas atrapalhadas, que são ícones da cidade, trazendo num texto muito bem construído e ao mesmo tempo com essas falas muito bem ditas, com atores muito empenhados. Eu me recordo de ver atores com esse tipo de empenho em O Alto da Compadecida e Lisbela e o Prisioneiro. Inclusive, O Alto da Compadecida segue exatamente a mesma estrutura, só que dentro de um alto. Um alto sempre conta uma história sacra, como você já deve saber. Só que aquela estrutura de Arlequino Brighella criando uma atrapalhada para ajudar o enamorado, que nessa história é muito interessante que o enamorado, o capitão e o Arlequino é tudo a mesma pessoa. Então, a pessoa que é atrapalhada é a pessoa que luta, que é a pessoa que vai se namorar com a nossa grande pretendente, que inclusive é uma atriz excepcional. Bruna Ramu vive amnésia, e ela, na minha opinião, em vários momentos da cena eu percebi um mesmo teor de atuação da Gal Gadot. Eu falava, caramba, como nós temos atores exímios aqui no Brasil, atores que conseguem encher a boca e criar personagens absurdamente naturais dentro de estruturas que nós vivenciamos todos os dias. E eu percebo que, às vezes, nós não valorizamos tanto o cinema brasileiro, mas essa não valorização vem principalmente por conta das políticas públicas que não permitem que nós façamos muitos filmes. As políticas públicas tendem a nos obrigar a ter como acesso principal o cinema hollywoodiano e norte-americano, porque o intuito deles é que nós consumamos o que a indústria deles gera para que a indústria deles crie mais dinheiro, o que é muito errado. Eu, inclusive, sou de uma geração que vim para mostrar o quão bom nosso cinema pode ser. É o intuito da minha geração recriar o cinema do Brasil, valorizando esses filmes exímios que nós temos, e ver um trabalho como o do Edmilson Filho sensacional, sensacional. Com o conhecimento básico que eu tenho de Kung Fu e de outras artes marciais, eu percebi ali que o ator, por muitos momentos eu me perguntei, aquilo é um dublê ou é o ator mesmo? E aí fui investigar a vida dele.
O ator faz Kung Fu desde os 12 anos de idade e aplicou isso à realidade cearense dele, essa realidade nordestina, trazendo isso pro roteiro, trazendo piadas muito divertidas, muito bem construídas e, claro, com um elenco, mas um elenco tão vasto, misto, ao mesmo tempo que traz questões sociais, questões estéticas, questões de sofrimento interno do personagem e de seres humanos. Eu achei um filme ímpar, fora do comum, um espetáculo extraordinário, inteligentíssimo, absurdamente inteligente. Quando na primeira cena, logo na abertura, nós vemos a mesma estrutura de um filme clássico oriental, e ele remodulando ali, mas mesmo assim ainda pautando numa estética, você traz a estética dos filmes orientais do passado, ali naquela virada do cinema quando a gente teve o Bruce Lee, e ao mesmo tempo você inclui isso dentro do roteiro. Fazendo isso ainda assim ser um elemento que você consegue trazer para a cena de forma prática, fácil e barata, é um jeito sábio de fazer cinema. Esse tipo de filme ensina a gente a ser mais humano, esse tipo de filme ensina a gente a ser mais feliz com a vida, a entender melhor. Eu fui no Nordeste há pouco tempo e eu tive a oportunidade de ver essas televisõezinhas que as pessoas assistem à TV no centro da praça, porque as famílias não têm condições de comprar televisão. Então, do auge do meu privilégio de ter uma casa, de ter comida, de ter uma câmera para gravar para vocês, eu digo que é muito importante a gente, neste momento, dar essa força pro filme lá na Netflix, assistindo, dando uma boa classificação. A gente tem que aprender a valorizar mais o cinema brasileiro, ainda mais essas obras exímias, que trazem pra gente estruturas clássicas muito bem trabalhadas, que bebem de repertórios tradicionais do nosso país, como Ariano Suassuna. Então, você vê as referências estéticas, as referências textuais, as referências de construção. É um filme que não é um filme, é uma obra de arte. E eu recomendo muito que você vá assistir. E aí, quando você assistiu o filme, volta aqui no canal pra me contar o que você achou. Ou se você já tiver assistido, me conta aqui o que você achou. Mas lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias pra deixar você cada vez mais nerd. Eu sou o Cauã Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Eu achei, inclusive após assistir o filme, que a Warner Media Brasil é burra. A gente recebeu skin do Kano Cangaceiro, a gente recebeu Kung Lao Gaúcho, sendo que o Gran Kung Lao e o Aloysio Lee do filme é igual. Eles são exatamente iguais, é muito bom de ver como o Gran Kung Lao e o Aloysio são parecidos. E por que a gente não recebeu uma skin do Mortal Kombat, do Aloysio? Eu vou falar uma coisa pra vocês, se a minha influência no futuro for maior e eu conseguir chegar nesses barão da Warner do Brasil, pra um Mortal Kombat 12, eu bato no peito e vou lá conversar só pra gente ter uma skin do Aloysio Lee. Eu faço até a campanha pra gente conseguir. Eu vou lá. Beijocas.